So welcome all of you. Então sejam todos bem-vindos para a série Valores para a Vida. And before we begin, E antes de começarmos, como sempre, vamos ficar uns minutinhos em silêncio invoke the presence of the e invocar a presença do Ser Supremo. So welcome all of you to the Então sejam Rising todos Sun bem-vindos episode para a série Valores para a Vida, episódio 88, 18, Empathy and Sympathy. Empatia, We are Simpatia. fortunate to have with us E temos a oportunidade de ter passion conosco hoje surgical nurse by profession uma and enfermeira Moira for de joining. profissão, a irmã Moira. Moira isn't new to this audience, but it's my Ela não é nova duty to nesta introduce her audiência, for the new people who always mas join. vou apresentá-la para aqueles que estão a ouvir pela primeira vez. Long career of Ela tem uma longa surgical nurse carreira by de profession. ser enfermeira She was born and de educated in cirurgia, the United States. profissão, nasceu na At the Argentina very young age of around 24, e aos cerca de she was 24 anos researching fez uma the viagem de meaning 2 anos para and the higher purpose a of life. procura do verdadeiro That's what significado do amor. accidentally led her to meet the Brahma Kumaris E in the acidentemente, por assim dizer, ela encontrou a Brahma Kumaris. now looking back, it's almost 45 years now. E há quase 49 anos nunca mais olhou para trás. Então, At the moment, as we speak, she's no currently the momento, director of the Brahma ela Kumaris é in a diretora Argentina. dos centros da Brahma Kumaris da She Argentina. would be the most apt person. No other person could do justice because as a medical or as a healthcare practitioner, I know É uma, ela there's always a tug of war or a pratica debate going on, whether na área da she's saúde. sympathetic towards her Então, ela patients tem essa simpatia as e far as empatia por patient care todos, goes. So she will be able to também a nível balance do both the cuidado dos two. pacientes. And one more thing is, Moira's sister's passion is to explore E the ela gosta spiritual nature de of the ego explorar a natureza espiritual do to eu. connect people to themselves and the divine. So while she was Conecta-se então com as pessoas e também com o divino. to the body, Então, como enfermeira, né? physical body, but now at a very higher Cuidar level, também num nível mais elevado, não apenas o connect corpo, themselves to the divine. mas a ajudar com que os This outros is why conectem-se Moira com o is divino. very cheerful, Ela é very muito amável very light-hearted. e tem um coração muito leve. Sister Claudia to welcome her with flowers. Agora eu vou chamar a irmã Cláudia para dar as boas-vindas, Poem. mas antes vou dizer algumas linhas em forma de poema. Share us her thoughts Hoje, a irmã Moira nos on contará o que pensa como enfermeira, so that we live in today's mas ele vai falar sobre fast-paced world empatia, with no para que vivemos no mundo acelerado de hoje sem practice looking into apatia each soul with a lot e of pratiquemos olhar para cada alma com muita that's why simpatia. giving drishti E é should como be dar seen um as driste, naturopathy. que se torna uma forma Because de in the world naturopatia, of the West and India, porque neste mundo we do ocidental a lot of allopathy, nós praticamos muito but let's try to alopatia. understand the basics of the Então, soul vamos tentar entender os fundamentos little da homeopathy alma através da so that our homeopatia, sanskars gel well with each other para que os nossos and go in sanskars harmony. unam-se bem Try e to fiquemos todos em celebrate harmonia. auspiciously like a E ceremony. tentamos celebrar cada Happily dia de forma embracing auspiciosa our como uma parts in cerimônia, total symphony, onde alegremente tocamos as nossas partes someone leading em others total in sinfonia, harmony. sem possibilidade de alguém If this liderar os world is outros otherwise como uma hegemonia. and more money, Caso contrário, esse we mundo que está realize atrás de dinheiro e mais dinheiro without não giving percebe que temos de nos divorciar de Maia and sem request. dar Once again, thank you a for pensão alimentar. big welcome. And also over to you, É sister. muito bem-vinda, irmã Moira. Agora passar para a irmã Cláudia. Good morning, Bom good dia, afternoon for you, boa tarde para si, talvez, and good evening for other ones. e boa noite para os Welcome to outros. you, É um Moira, prazer tê-la conosco in a this dar uma palestra para nós amazing value in sobre esse valor pessoal importante because when a doctor, a quando nurse, um médico, uma or enfermeira, um membro de uma anyone família, um has amigo, empathy
tem what we empatia are going through. por aquilo que estamos a That's quite atravessar, important. And I'm faz uma grande sure that you diferença. have this Eu tenho with certeza que yourself, você tem isso consigo and you can mesmo. share with us E many, você many pode experiences partilhar about conosco how to be muitas e able to muitas listen experiências to sobre others, isso. to, Como like you escutar, say, put the other one's shoes and know what the other como one is se going costuma dizer, through. não é colocar-se no So sapato welcome, dos outros. welcome, welcome. And Então here vamos are some ouvi-la. flowers, Bem-vinda, nice bem-vinda, and bem-vinda. Aqui são algumas flores white and que são como beautiful. você, Yeah. brancas e puras. Thank you for being with us. Obrigado por estar conosco. And thanks, Manoj, for that E obrigado, Manoj, introduction. Thank you all for por essa having me here today. apresentação This e a is todos que estão family. nesta Values for life. bela família do Valores para a Vida. Together, stays together, plays E together, learns together. estamos juntos, estudamos juntos, brincamos juntos. The wonder of God, the wonder of internet, and the wonder of you all. É uma maravilha da internet, de vocês todos, Yes, de when you gave me Deus. this topic, E sim, esse tema de I hoje, was thinking, eu estava a pensar, bem, if there is a call of the time, if there's se é um chamado do we tempo, all need to algo que cultivate, to todos emerge, teremos to de develop convidar, further que isso this surja e amazing desenvolver mais, capacity essa to capacidade reach out imensa our feelings, our understanding, de entender, and at a time when we receive porque há outros momentos sympathy is que nós really recebemos todos os tipos de notícia, our fingers. We were a simpatia está lá. week, we were listening to our morning class, we were listening to the Esse fim de semana tivemos de escutar as nossas aulas matinais, teachers, uma das nossas principais professoras estava a dar esta aula, a young son walked into her sitting room, e um jovem class where she entrou para dentro da sala de aula. said, Mom, I've come to collect you because Ele disse, Mama, her mamãe, eu venho, the one, this was the younger one, the one porque ela tem dois filhos. older than this. She has three sons. The middle Ela one tem três filhos. Esse era o do meio. killed himself in a car accident. E ele tinha tido um acidente de carro. She was in shock, Ela estava em choque, but very, very calm. mas muito calma. The way she took this was amazing. A forma que ela lidou com isso foi extraordinária. Então, It's quite interesting to see é interessante ver we como are quando prepared for nós estamos something preparados para determinadas that coisas, create a lot of sorrow and a lot of pain can be faced há in coisas que criariam muita tristeza, podem ser enfrentadas de forma, de repente, sob uma simpatia de bênçãos e bênçãos. Ah, porque eu acho que o acidente foi fatal, ou seja, a pessoa deixou o corpo. Então, alguém que tem uma empatia muito grande por si mesmo e pela família, o que ela partilhou conosco foi, acreditem ou não, ela disse, não estou a sofrer. Aqueles que têm filhos sabem como é difícil aceitar determinadas notícias. Mas o que aconteceu com esse jovem homem? Ele adormeceu enquanto estava a conduzir e bateu o carro e deixou o corpo. O sentimento natural de simpatia que tem, de alguma maneira, esses bons votos alcançam. E mesmo assim, ela tinha esse entendimento profundo do que a sua família estava atravessando. Ela sabia que ela seria como um anjo da noite, aquele que ia trazer a luz para aquela situação que eles estavam atravessando, que era muito difícil, dolorosa, mas ela estava estável. E todos nós, os backups, ela olhou com esse sentimento profundo de autocompaixão e de ser capaz de abraçar a família, os netos e ajudá-los através da sua, ajudá-los com a sua dor e sofrimento. Isso foi uma poderosa mensagem, porque nós todos
atravessamos por muitos testes diferentes, ou dificuldades, ou momentos difíceis. Nós tivemos, acho da Malásia, perdão, uma prática de enfrentar as coisas, não de como alcançar os outros, mas estarmos nós para além dessa tristeza e sofrimento. Então, a empatia, essa capacidade de ter uma consciência plena daquilo que os outros estão a passar, os sentimentos, como você disse anteriormente, é como vestir os sapatos de alguém. Então, essa simpatia, nós podemos olhar de fora, mas a empatia é um bocadinho mais à frente. Quando nós ficamos muito conscientes, nós conseguimos sentir aquilo que eles sentem. É respeitavelmente dar um passo na privacidade de alguém, estar com esses sentimentos. Então, pode-se perceber através dos olhos, dos gestos, porque às vezes nós pensamos, depois de ter mencionado esse exemplo da tragédia, às vezes a empatia é um bocado invisível, nas situações invisíveis, talvez coisas que nem são expressadas. Mas nós podemos saber, se nós tivermos essa sensibilidade mais sensível de que alguém não está bem. Às vezes as crianças não mostram seus sentimentos, mas a forma como eles estão a fazer as coisas, como eles estão a interagir com outras crianças, como eles estão a lidar com as coisas, nós sabemos que alguma coisa não está certa. Então, nós precisamos de ter essa consciência profunda de perceber as vibrações que vêm através dos sentimentos, pensamentos das outras pessoas. Então, ter essa empatia é estar consciente. E isso é um ingrediente de compaixão. E a compaixão leva um bocadinho mais à frente. Esses sentimentos de compaixão seriam plenos de desejos puros para aliviar alguém da sua tristeza, da sua dor, da sua confusão, o que quer que seja. Então, isso pode tornar-nos disponíveis de formas muito diferentes. Isso requer um grande coração, um coração limpo, para entender, não apenas para entender, mas entender em que maneira eu posso ser um instrumento que pode oferecer alguma forma de apoio, de ajuda. E aquilo que sabemos é que tudo acontece por alguma razão. E há momentos que as pessoas têm que enfrentar os resultados dos seus erros, das suas ações, ou das suas interações. Quando eles estão a enfrentar, é uma palavra muito estranha, como um castigo. É quando nós precisamos de maior empatia. E vocês podem dizer sobre a empatia de uma enfermeira, de ser uma enfermeira. Antes de eu me tornar uma enfermeira, me levou um bocado, porque quando eu entrei para esse conhecimento e as coisas aconteceram de uma forma diferente, mas eu tinha 15 anos. E um dia, nasci numa família católica, todas muito altas, as minhas irmãs também, e nós íamos para a igreja, às missas de domingo. E havia uma senhora, nós belas meninas, precisamos de voluntários no hospital.
E uma das minhas irmãs disse, eu vou. Eu disse também queria, ela disse, quantos anos você tem? Eu respondi que tinha 15. Mas você não é permitido entrar, você só pode entrar quando você tiver 18. Você tem o direito das necessidades das pessoas serem atendidas e serem cuidadas no hospital. Então, diga que você, diga a você, desculpa, diga a você as pessoas que estão a precisar, diga que tenho 15 anos, eu sou um Brahmin, eu tenho meu uniforme e eu fui lá. E você não tem ninguém, eu disse, mas eu tenho que estar aqui. E para mim, isso foi uma bela experiência. Quando, por exemplo, as pessoas prisioneiras eram levadas ao hospital com a supervisão da polícia. E as pessoas podiam olhar para eles como um criminoso, o que quer que seja. Eu estava vendo eles na cama com muita dor. Eu dava comida, eu lia para eles, estava com eles. E eu sentia que não importava qual era a razão que eles estavam ali. Mas a verdade é que eles estavam atravessando por muita dor e estavam sozinhos. Isso fez acordar em mim esse sentimento tão belo de ser capaz de alcançar e entender aquilo que as pessoas estão a passar. E havia também um outro rapaz que tinha nascido com suas pernas deformadas de muitas maneiras. E esse rapaz tinha 11 anos, mas a mente era um bocadinho mais nova. E ele passou por tantas cirurgias. Então passei horas com ele. Costumava comprar coisas para ele ler, ou pintar, ou escrever. E como voluntários também éramos os professores. Então era estar consciente que esse rapaz estava a passar por tanta coisa e ele estava sozinho, não tinha família nenhuma. Então os voluntários eram a sua família. Então veja, com 15 anos, eu costumava ir, sair à noite, dançar e chegar às 6 da manhã. E esse rapaz, tipo no sábado à noite, ele queria, ele queria uma capela e ele queria passear pelo hospital. Isso era 9 horas. Eu tinha ido dormir às 6, acordava às 9, estava cheio de sonolenta, mas mesmo assim eu ia. O nome dele era Ricardinho. Íamos diferentes andares no hospital e era tão divertido. Eu estava tão consciente da sua necessidade. Ele passou por tantas operações. Eu dizia, eu podia fazer seja o que for para que esse rapaz não se sinta sozinho. Então nós costumávamos brincar. Então nós íamos da cadeira de roda com muita velocidade. Então nós realizamos o quão é importante estar conectado com o que as pessoas estão a passar. E precisa de ajuda de muitas maneiras. Então essa compaixão é de avançar no sentido de aliviá-los. Então a compaixão é uma qualidade natural. É tipo expressar esse amor de tantas formas diferentes. Mas eu penso que às vezes, esse outro aspecto da compaixão e da empatia é quando nós temos esse, a esse ponto eu estava fazendo isso da caridade, agora esse serviço espiritual.
Não é só cuidar das necessidades físicas, but I would probably go further into helping him spiritually, deeper. mas sim no sentido de espiritualmente ser mais profundo. Fall into a little trap, E às vezes nós podemos cair em algumas pequenas armadilhas, passionate, when we do a lot e nós fazemos muito pelos outros. E nós sentimos que they need so much help, and eles precisam de tanta ajuda, we're living in such a world of so mas nós vivemos so much need. num mundo de tanta necessidade By 7, que podíamos estar 24 horas por semana a ajudar, and that would Isso daria uma imensa, I sem sentir maybe cansada. understanding Então ter esse entendimento de que sou eu. everything. Eu estou a fazer That would tudo. end up depleting me. E isso estava a esgotar-me. We do need to be compassionate. We Então, empathetic. temos essa simpatia, empatia, compaixão, Situation, abraçamos as situações que estamos completamente conscientes real need. das On the other hand, verdadeiras necessidades profundas, is real help. mas a verdadeira ajuda Awareness. depende da consciência na qual nós estamos a When we fazê-la. serve Porque quando nós servimos heart, do coração, reach the heart and fill the heart. vão alcançar o coração. E nessa consciência, Being an instrument. When na consciência de ser um instrumento. applies to work, Isso aplica-se ao trabalho, à família, onde quer que estejamos, an instrument. porque somos sempre um instrumento no qual We have a higher awareness. nós temos uma consciência mais elevada e não estamos sozinhos Sometimes a ajudá-los, porque às vezes frustrated in facing ficamos muito frustrados e enfrentamos when we hear as necessidades do tempo ou escutamos notícias terríveis around the world, even around us, and there's literally nothing physical that we can do, ou seja, but there's really no limits to há limites às vezes para compaixão, healing. para esses We sentimentos de empatia be present in some que nós queremos estar this is where presentes com alguém, sending our mas depois tem esse entendimento and do nosso power of poder e das nossas vibrações, e aí onde far nós podemos alcançar de uma forma muito mais abrangente. E eu penso que isso acontece muito, e aconteceu muito no período da pandemia, onde nós alcançamos muitas pessoas que tinham perdido os familiares, que não eram capazes, e nós não podíamos, não éramos capazes de estar com eles. E muitos eram deixados no hospital e deixavam o corpo lá, mas saber que nós podemos alcançar e entender a solidão. Meu pai, a família não podia acessá-lo, estávamos todos desesperados. Mas eu tinha essa intenção pura de alcançá-lo com meus sentimentos, meus pensamentos, e ela dizia, pai, você não está sozinho, você não está sozinho. A nossa energia está ao seu redor, está a abraçá-lo. Isso foi algo de alguém próximo de mim. Mas tudo isso aconteceu ao redor do mundo. Nós sempre podemos fazer algo. Uma pessoa está doente, alguém pode rezar, outros podem sentar e meditar. Isso tem é uma coisa de empatia que se pode fazer por causa dessa consciência de quanta dor alguém pode ter, quão longe ela está. Desculpa a palavra. Então temos que estar conscientes desse poder que nós podemos alcançar, e a presença é sentida mesmo se não estivermos lá. Mas é necessário uma visão limpa, um entendimento limpo. E pode não ser só minha energia, meu poder, minha força. Perdão. Isso é uma coisa que é muito ilimitada, essa empatia. Nós podemos conectar com a fonte suprema.
E se nós contemplarmos as suas qualidades, e nós permitirmos isso, de ser esse canal através dos meus pensamentos e dos meus sentimentos, então não há nada que nós não possamos fazer no tempo de necessidade. Mas nós ficamos conscientes o que é necessidade. As pessoas precisam de amor, de coragem, de alguma motivação. E às vezes isso pode acontecer numa situação que é muito forte, às vezes na família, no local de trabalho, por causa da falta de motivação, está a formar numa espécie de piloto automático. Pois, quando está infeliz, podem mostrar algo, mas quando não está, portanto, havia um chefe que eu não percebi de um escritório que tinha muito. Era uma pessoa profissional, executiva, eficiente, mas hoje em dia, a diferença é que da liderança é o nível da empatia, a nossa capacidade de verdadeiramente entender o que as pessoas estão a atravessar. A Argentina, acho que é o último canto do mundo. Mas eu posso contar um bocadinho o que está acontecendo. Ou seja, muita corrupção. E esse presidente está a tentar tirar o tipo Titanic do oceano a nível da economia, que nós temos 240% de inflação ao ano. Você pode imaginar, você vai a uma loja de manhã e você quiser comer algo, então estava à procura de uma frase para colocar. Essa frase é só para hoje e para amanhã temos que mudar. Então temos que tomar essa decisão imediata. E tudo isso aconteceu ao nível da ansiedade, que é uma coisa muito forte. Então eu estava tentando estabilizar as coisas, mas isso tudo tem um custo incrível, que é a qualidade da vida. Muitos deixaram esse país. E o que está acontecendo agora é que, por causa que o governo se tornou tão grande, então mudanças são tão drásticas com milhares e milhares de pessoas que estão sem emprego. Isso tem conduzido a muito caos verdadeiro. So much fear. So when we, at our BK centers, when people come to us, we know that they are highly sensitive to whatever we say. Nós sabemos que eles são sensíveis ao que quer que nós podemos dizer, mas temos que ter muita atenção, temos que ser sensatos e gentis na forma da empatia. Porque nós conhecemos a lei do karma. Nós sabemos que tudo que está a acontecer, acontece por alguma razão. E todos nós recebemos o fruto das sementes que plantamos na nossa mente, no coração, em forma de pensamentos e sentimentos. Então nós experienciamos as consequências, porque mesmo
As others pessoas, stuck in their own há pessoas que conseguem livrar-se bem e atravessar esses momentos, mas outras que ficam say, well, this happened presas. because you must have made a mistake. E eu não posso dizer para uma pessoa, "Ah, você está assim porque você Zero fez alguma coisa que não devia." Portanto, isso não é ter empatia. truth is what is required. Então, é saber que a Of understanding. necessária, a verdade, a clareza também. By empathy, we would want souls to understand, Mas começamos a ir help them understand nesse sentido, é fazer com que as pessoas what will take them to a different dif- place in their own lives. que as pessoas sejam diferentes e estejam em lugares diferentes da sua vida. Spend time with them. It's like being very, very precise in what we say and when we say things. People may not be ready to As pessoas move, podem não estar prontas para moverem-se. and they will E as ask, coisas acontecem. they will say, why Então, did it happen to há uma me? pergunta que as pessoas fazem: por que isso aconteceu para mim? Por que isso acontece conosco? Então, a primeira coisa, quando as pessoas estão num grande problema, elas têm essa posição de vítima. Então, como cruzar isso? Como dar-nos, como dar de nós mesmos poder? O poder em formas de vibrações da presença, de uma visão amorosa que eles podem agarrar com. Porque quando alguém é muito fraco, isso, ou seja, o que vai ajudá-lo é como eles fossem tipo abraçados. É como no altura das crianças quando vão na escola. Às vezes eles podem vir voltar magoados, vêm sujos da escola porque estão magoados e tiveram a brigar. E a mãe pode primeiro também não gostar, mas depois vai ouvi-los, vai limpá-los, vai alimentá-los e fazer com que eles se sintam em casa. Então, provavelmente, ela vai saber que algo muito errado, algo que não era permitido. Então, o momento que essa luz, essa verdade, vai criar um caminho claro para ser útil. Mas aquilo que nós fazemos, a cada momento, quando as coisas estão a acontecer, é que nós temos que doar, temos que ser doadores. Então, autocompaixão é ter uma empatia das minhas necessidades. Isso é o topo da lista. Então, como é que eu posso ajudar se eu não estou em paz? Se estou a atravessar por momentos. I'll interrupt this class. Someone else continued reading the Murli class of the morning. Alguém numa sala de aula interrompeu a sala. Ela deixou então a sala, naquele momento, está falando outra vez daquele rapaz que deixou o corpo. E ela disse para nós: o duche que eu estou a levar dessa luz de Deus, ela disse, é como se estivesse a brilhar, não apenas em mim, mas a minha casa, a minha família, estou nessa orbe de luz. Então, como é que ela chegou aí? Ela tem essa ajuda desse anjo, de ser um anjo da sua família, porque eu testemunhei o quanto que ela tinha cuidado dela mesma. O quão pronto. Eu acho que ninguém está pronto para receber essa notícia de quando um filho deixa o corpo no acidente. Acho que ninguém está preparado. Mas ela tomou tanto conta dela.
uncomfortable feelings Ou about seja, themselves. quem é que não recebe esse sentimento confortável sobre o eu? It's okay. Uma pessoa vai dizer, não, isso está tudo bem. É esse trabalho verdadeiro de transformar isso. Então, essa autocompaixão é cuidar do eu, é algo que é muito crucial. Porque outra coisa é despender tempo comigo mesma, num silêncio refletivo, que o silêncio é tão poder que irá revelar tudo, todo o poder para mim. Em fevereiro, quando fui para a Índia, nós estávamos no retiro de centro em Delhi. Normalmente nós fazemos experiências de silêncio de retiro, muitas coisas interessantes. Fazemos meditação, estudamos, fazemos diário nos retiros de silêncio, mas dessa vez nós fizemos algo que a Shadid, a nossa professora, no instrumento, o sênior no centro de retiros, ela disse, sabem, pratiquem o silêncio. As pessoas ficam muito entretidas, mas não se tornem com esse poder. Ela disse, no início, a fundação da Brahma Kumaris, havia Brahma Baba, havia Mama, o fundador da Brahma Kumaris, e ela disse para nós, Mama era muito jovem quando ela veio, e era um gigante espiritual, que ela praticava muito silenciosamente, um alto nível de consciência, quem ela era, a quem pertencia, e tinha essa capacidade de apanhar esse poder do Supremo. E a Shani disse, Brahma e Mama costumavam estar em completo silêncio e praticavam diferentes tipos de consciência. Baba punha as coisas numa sala e apenas precisava praticar. E dava-nos um pensamento. Vinha e eu dando mais. Em algum momento que ele vinha, eles vinham, sentavam, davam um driste de alma para alma, partilhar essa visão. E havia esse poder que os ajudavam a limpar. So she told us this is what we used to do, and we used to fly. We were so happy in this practice. So E era isso que ela disse para fazermos, fazer essa prática de experienciar. Ficamos 4 dias no centro de retiros, nesse silêncio completo. 8 horas de meditação. E a pessoa que estava guiada disse, e o trabalho de casa, qualquer que seja o trabalho de casa, os negócios de transformação, do crescimento, em termos de superar os meus limites, os meus defeitos, as minhas fraquezas, antes de fazer, tudo isso vai surgir quando eu estiver em silêncio. E foi isso que aconteceu. Eu estou sendo muito honesta com vocês. Levou 2 dias para silenciar a minha mente e enfrentar a mim mesma. Então, ser honesta, alcançar as pessoas e fazer com que elas tenham bons resultados, é preciso fazer esse trabalho de casa. É preciso muita coragem para enfrentar-se. Enfrentar-se irá revelar para nós. Isso também revela a nossa beleza. Também revela o nosso poder de desejar, é o ADN da alma. E mesmo se eu ser sem paz, humilhado, o que quer que seja,
Quando eu dou uma oportunidade para limpar o coração, para largar o passado, então isso é ter empatia por mim mesmo. O que quer que faça tem a ver comigo. O que é que eu posso oferecer aos outros exatamente, em vez de dizer largar. Então, mas como é que eu posso largar o tempo? Mas como é que eu posso largar o ressentimento, alguém que eu magoei? Isso pode ser coisa que vem desde a infância. Se eu sou uma pessoa, uma criança na escola, posso sofrer bullying, ou ter problemas no casamento ou na família. Então, largar tem a, tem a ver com criar, tem a ver com parar de alimentar os sentimentos ao dar as situações o que quer que eu sinto que seja a segurança. Parece um paradoxo ter que parar. Parece que eu tenho que ter plena atenção às minhas necessidades, mas eu tenho que colocar a minha atenção para além da dor. Eu tenho que avançar. Eu tenho que largar. Então, eu preciso de focar naquilo que eu quero. Por exemplo, uma criança que passa por bullying. Então, o que acontece quando dizem em casa? As pessoas vão fazer queixa na escola. De um lado, ele pode ter sido magoado, está inseguro. Então, nós temos que fazer algo sobre isso. Nós temos que focar naquilo que ele necessita. Não é que os pais têm que mudar de escola. Então, o foco é largar isso que está a magoar-me, porque senão eu estou a alimentar isso outra vez, limpar o papel de vítima outra vez, e isso prende-me no sanskar de dor. Então agora tem que ir para além disso e olhar para mim mesmo de uma forma profunda, porque eu sou uma alma naturalmente amorosa. Então ultrapassar o ego, que coloca-me numa situação limitada de mim, uma visão limitada de mim mesma. Então fico nessa armadilha de um incidente. Então eu sei que eu tenho que ir para além dessa situação quando eu tenho que ajudá-los. Então para isso eu tenho que praticar a mim mesma de curar, de avançar. Então o que me puxa-me. Você está falando de uma espécie de um carro que eu não consegui perceber. O que me puxa é essa atração, o magnetismo do amor de Deus. E esse é o poder de cura. Isso que é necessário para qualquer coisa no mundo, para todos. Então, a menos que eu seja capaz de receber essa energia de limpar o coração, a minha visão, do meu próprio passado, das pessoas com quem eu vivi ou vivo, ou ter me tornado uma vítima, é tudo porque eu não olhei comigo, para mim mesmo o suficiente e realizei que eu sou poderosa. Então, tudo aquilo que eu vou superar vai surgir quando eu olhar para o espelho da visão que Deus tem por mim.
Então, esse é o significado de olhar para mim mesmo e tornar-se consciente das coisas que eu quero transformar. E tornar consciente do meu poder, mas também alcançar esse reconhecimento de a quem eu pertenço. Superar o meu ego, que é a fonte de toda a tristeza, de toda a dor. Então, isso é o que vai me levar a um salto de um grande nível de consciência. Eu acho que posso então ficar impregnada com essa energia divina, que é de pureza. Essa energia é pura e limpa. Então, a minha visão, então, menos que eu recrie-me aos olhos de alguém que confia em mim, tem esperanças em mim, que ama-me incondicionalmente, eu vou continuar aqui ao redor, alimentar as minhas fraquezas. Portanto, isso é essencial. Quando eu conecto-me com a fonte de amor, quando eu coloco nessa posição, quando eu coloco uma sua presença, é como alguém que conhecesse-me sempre, eternamente, no passado e no futuro. Alguém aceita. Então eu tenho que ser capaz de entender como é que essa dor e tristeza então, quando eu faço isso no trabalho, para nós mesmos, então eu quero caminhar nesse caminho da cura para chegar à verdade mais elevada. Então temos que fazer com que as pessoas vão para dentro e conectem-se com quem eles verdadeiramente são, com quem eles verdadeiramente são. Então, eu costumava ir em sítios para alimentar as pessoas, comprar coisas para pensar, o que eles precisavam. Eu pensava que era útil. Eu não podia fazer muito mais naquela altura. Mas essa cura de recuperar nessa jornada, que é uma jornada pessoal, mas nós podemos inspirar outros e ter também uma visão elevada aos outros. Em vez de verem como os corpos doentes, mas ver como uma alma que tem poder, que é poderosa, e que isso são circunstâncias temporárias. Há uma história da nossa querida Daddy Yankee, que deixou o corpo em 2020. Eu conheci ela com 70 anos. E ela deixou o corpo com 184, com 104. Então eu tive esses anos maravilhosos. Eu tive a oportunidade de aprender com ela. Mas era alguém que tem um corpo muito frágil. E frequentemente ela não estava bem. E uma vez, quando nós perguntamos para a Dadi, como é que você está? E ela dizia, vocês não podem ver. Nós pensávamos que era o corpo, que ela era o corpo, mas nós estamos a falar com a alma. E quem não estava bem era o corpo. Mas quando você olhava para os olhos dela, você sabia que ela estava incrivelmente saudável e poderosa, amorosa, pacífica. Então, às vezes, íamos nos queixar com ela sobre nós mesmos, e ela olhava para nós e dizia, bolou. E nós vimos qualquer coisa, qualquer história,
E ela minimalizava isso para nada. Acho que essa deve ser a palavra certa. And our center coordinator was Então, a nossa coordenadora do centro I was playing the victim, and I said, "Oh, me Daddy, dizia assim: ah, eu estou a desempenhar o papel de vítima, você trata-me tão mal, Daddy. And he said, E ela olhava para mim, he's sabe? your best friend." And I said, "Oh, Daddy didn't understand anything I said." Essa pessoa é seu melhor amigo. E eu dizia assim: ah, você não está me entender nada, Daddy. E eu dizia tudo de novo e ela dizia: mas ela é sua amiga. I was a little bit disappointed with what E eu voltei para a Argentina e dizia: ah, estou um bocadinho desapontada com ela. Mas isso era uma semente que ela estava plantando na minha mente. deep understanding of what Então, esse entendimento profundo que ela tinha daquilo que eu precisava. support me in playing the victim. Eu não precisava de que ela me apoiasse, que eu tivesse o papel de vítima. You have the power. Estava aí, She didn't say that. She ela just queria alguém que tivesse poder. friend. And so a few years, I think that same year actually, no, a couple of years later, I went to live Há uns anos que eu fui ao Chile, the end of the world is by a mountain range, all these mountains covered onde with tem snow. essas montanhas. The mountains. Eu estava indo na direção das montanhas, da cidade. Na minha mente estava a lutar com isso e com aquilo. E se ela me disser isso, eu vou dizer aquele outro. Estava nesse tipo de confusão. Isso torna-me tão chateado. E de repente, a voz da Dade ecoou na minha mente. Ela é sua amiga. And I'm in Chile, and she's on the other side, 1,500 kilometers away from here, must be working, doing what? And here I am fighting and creating a story in my mind. Então, eu estava a batalhar e a lutar com uma luta na minha mente. E a Dade disse assim, mas é sua amiga. Doing is an illusion. Então, aquilo que eu estou a fazer é uma ilusão. This sister must be Isso era uma verdade. her life. Ela está a fazer o seu trabalho, a sua vida. And I'm fighting with her as a E warrior. você está a lutar com ela como uma guerreira. Much deeper. I said, I wonder if everything I went through when I was there with her was also an illusion. And that really made me think, you know? E isso fez me pensar, quando nós desempenhamos o papel de vítima, But if Daddy, you know, the way she helped me at that time was however little much I could take. Because I was mas eu conseguia receber mesmo só um bocadinho daquilo que a Dade dá, porque eu era muito fraca, mas ela era muito bondosa. Às vezes ela podia fazer-nos rir, mas ela conseguiu fazer que eu tivesse realizações muito mais profundas e não ser vítima de nada. Portanto, há uma forma de alcançar as coisas que fazem sentido, de apoio que faça com que os outros cresçam. E cada um tem o seu ritmo, a sua forma de aprender. Então, se ter essa empatia e essa compaixão, de dar esse passo em frente. Porque não é entender, mas é o desejo de querer de ser o melhor possível. Enquanto isso, não é, a Dade nunca ficou com crédito naquilo que ela oferecia para nós. Nós sempre sabíamos que ela era um instrumento de Deus. Nós sempre soubemos que ela estava em nós. Been empowered by, which was the relationship with the Supreme, but also what she had learned face to face with E the aquilo que nós aprendemos Father. através dela foi aquilo que ela aprendeu Most cara a cara com Brahma Baba, que era aquele que tinha mais empatia, of transforming and being, you know, taking such care of himself porque ele cuidava de si mesmo to e se tornou esse exemplo people who would para milhões de pessoas que nunca o viram, inspired by his mas que foram self-respect. inspirados pelo seu próprio autorrespeito, pela sua própria autocompaixão. I can only go back to the example of the daddies and the foundation of our university, Brahma Kumaris is a spiritual university, from where I've learned really what makes my life so meaningful, Então, aquilo que eu aprendi trouxe tanto significado à minha vida meaning and awaken that meaning in the life of others.
E isso também trouxe significado também para a vida dos outros. Eu vou parar por aqui, Manush. Over to you. So much. It was wonderful listening, and Foi muito bom escutá-la. you've covered a lot on empathy and sympathy. The question is Você really falou- comes down to the back to square one. As doctors, someone is asking. Alguém está aqui a perguntar, enquanto médica, He's saying, ask Sister Moira, should I be empathetic or sympathetic deve ser towards my empatia ou patient? simpatia? Feel their pain and be in empathy, or just understand that they are in pain and be sympathetic? Well, I think I researched a little bit about the meaning of empathy, and from a psychological point of view, it Do means ponto de like vista psicológico, a empatia significa others feel, but from a el- spiritual perspective, I alimentar aquilo que os outros sentem. Isso é uma perspectiva espiritual. É estar muito consciente. you patients go through such hardship, and A sua paciência to be very sympathetic to their vai até um certo ponto, ou seja, você tem que acreditar das famílias, about a diagnosis, fazer esse diagnóstico in a surgery or de alguém que precisa de uma cirurgia, de alguma situação, healthcare professionals face. precisa de um cuidado I think we need profissional, mas eu acho que nós não precisamos, aware nós temos que se tornar conscientes dos sentimentos dos outros, mas isso não significa que eu preciso sentir aquilo que outra pessoa está a sentir, porque senão eu também vou precisar de ajuda. Então isso é quando o amor e o desempenho desempenham o papel juntos. Você pode surgir uma natureza. Desculpa, não percebi, mas alguém que tenha que tem essa carreira de médica, você não precisa sofrer como o seu utente sofre. No cristianismo, isso é uma crença. Eu sofro porque você está a sofrer. Esse é o meu sacrifício. Tenho essa empatia por si, porque eu estou sofrendo da mesma forma como você. E na perspectiva espiritual da empatia, isso não implica que você sofra. Isso implica que você liberte o sentimento dos outros através do sua própria natureza de cuidar. Eu recordo quando estávamos juntos no Chile, muito tempo atrás, você disse algo para mim com tais sentimentos. Eu recordo a forma como você costumava falar com os médicos, trazia tanta esperança. Por quê? Você vem com tanta humildade que faz-nos pensar num outro nível de desempenhar um papel. Às vezes os médicos podem ser muito arrogantes, e as enfermeiras, mas a forma como você falou foi tão humilde. Você disse algo para mim. Havia um cirurgião, a especialidade acho que era no pescoço. Ou seja, eu tinha duas mãos e ninguém nunca morreu nas minhas mãos. Eu estava falando como cirurgião, mas eu vi as suas mãos segurando seus pensamentos com tanto amor e cuidado. Então eu penso que eu já vi você a falar com pessoas, alguém que você diagnosticou com câncer da mama, e fazer com que essa pessoa se sinta segura nas suas mãos. Mesmo na cirurgia, no Global Hospital, era o amor dos olhos que fazia com que as pessoas se sentissem seguras. Então, não é que você sinta a dor que a outra está sentindo no seu corpo. Você está sendo um instrumento que, com o poder, que permitisse que eu tivesse coragem para aceitar e enfrentar. E depois atravessar o processo de cura. Então, de outro lado, você também tem que proteger-se por causa das vibrações de dor e tristeza. Então, eu digo todo no mundo, as vibrações são tão pesadas.
Onde é que ele vai fazer compras? Uma atmosfera pesada, tanto estresse, tanta dureza, agressividade. Eles falam consigo um táxi, mas todos têm preocupação. Todos não são corruptos, mas, portanto, nós temos que nos proteger. E se nós podemos proteger, se estivermos completos. Isso é colocar-se na estrada do dar em vez de tomar. E tem a ver com vibrar a sua luz para dar luz aos outros, ou brilhar na luz dos outros. As palavras que você escolhe falar pode fazer com que o paciente saia sem esperança de passada do seu consultório, ou saia corajoso para fazer aquilo que você indicou para ajudá-lo. E é apenas essa escolha. As palavras vão carregar os sentimentos que estão por detrás, que estão no seu coração. O quanto é que você se preocupa pelas pessoas, com as pessoas, e entender o que eles vão atravessar e o que eles vão ter de enfrentar. Vocês sabem. E às vezes os médicos escolhem dar informação de bocadinhos em bocadinhos cada vez. Eles sabem. É claro, tem que ver como as coisas têm que evoluir. Mas a conversa no bloco operatório é uma coisa, mas quando estão a falar com o paciente é outra. É dar-nos coragem para que eles consigam dar passo a passo para a sua recuperação. Especialmente quando alguém está, por exemplo, num hospício. Não percebi. Acho que são pessoas que estão em fase terminal, ou seja, você dá sempre esperança. Yes, fantastic. So good. You spent 10 minutes explaining, and it's a very important fact you said that. Ok, muito bem explicado, até os valores técnicos. So here comes that if we shift from role consciousness to soul consciousness, É sair da consciência do corpo para entrar na consciência da alma. I am not a doctor. I am a soul playing the role of a doctor, and the patient in front of me is also not a patient. It's a soul playing the role of a patient. And then these words become very small, empathy and sympathy. Then it's like we transcend to a higher level called compassion. And that's what you've been explaining and very rightly E resumir aquilo que ele disse, tipo, eu não sou um médico, eu sou uma alma, o utente não é um utente, ele também é uma alma. Então é nessa consciência que se pode tratar alguém. E você falou os dois sobre a empatia e a simpatia a nível da profissão. Falar sobre o desapego também. E é uma pergunta. Uma pessoa é capaz de cortar a outra para fazer uma cirurgia. A internet parou, não consegui pegar. Manoj, I'm losing you. Can you hear me? I can hardly hear you now. Ok, nós não estamos a conseguir escutá-lo. So how is it? Manoj, can you So repeat? audible now? Yeah, I now now it's hear good. you. Now it's good. We couldn't hear you almost 1 minute. Maybe you can repeat, brother. We can hear you now. Okay. No, Manoj, you have to it's repeat frozen. because- Oh, he's frozen again. Okay. I thought it was me. Okay. Okay. Ok, a internet dele está mal. Okay. So I don't know whether I'm audible now. I am. Yes, now yes. Yes, No? yes. You were referring to a surgeon operating a relative, Okay. something like this, but I couldn't hear well. Yes, absolutely. So how can a surgeon practice detachment, and can he operate on his relatives? Is it so easy to practice? Como é que um médico, um doutor pode ter o desapego a operar um familiar? Eu acho que não é permitido um médico
operar um familiar. Eu não sei na Índia, mas na Argentina não é. Você pode participar de alguma maneira, mas não pode ter. a- Talvez o Dr. Mehta possa responder essa questão, porque isso é uma coisa que é para além da profissão de médico. Nós não podemos ter essa. O desapego é para nos proteger de ser afetado, não é ser indiferente. Imagina a polícia tem que interagir, e ele tem que estar desapegado, eles têm que estar para além da sensibilidade daquilo que está acontecendo, senão eles não vão ser capazes de fazer o trabalho que eles têm que fazer. Uma vez na Argentina, tivemos uma grande tragédia com muitos jovens num clube noturno, 200 jovens morreram. Foi uma grande tragédia. E quando as ambulâncias chegaram, os médicos estavam a tirá-los, estavam numa grande confusão. Muitos morreram, outros a gritar, tal caos. E os médicos, nesse ponto, tinham que decidir quem é que eles vão assistir. Havia muitos jovens, uns já tinham morrido, outros estavam para morrer. E a imprensa foi muito dura com eles. Como é que vocês podem ter que escolher? E tem que ser esse discernimento muito rápido. Onde é que nós podemos ajudar? Porque alguns têm esperança para salvá-los e outros não há esperança, porque eles vão morrer de qualquer maneira. Foi muito difícil os médicos decidirem uma situação extrema, mas ao menos que eles tivessem esse espaço de discernimento, de serem capazes de decidir e atuar nisso, como é que eles poderiam fazer? Eles têm que ser fortes na própria situação. Isso é que o desapego nos dá essa força de ver claramente e ser capaz de desempenhar o papel sem ser afetado, em qualquer campo, médico ou qualquer outro. Nós vamos sentir-nos que estamos a fazer bem o que quer que façamos, sabendo que isso surge de um espaço de amor, de fazer o melhor, estamos a dar o melhor. Isso é compaixão, que vai dar luz ou vai brilhar naquilo que você esteja fazendo. Eu vou fechar a minha câmera para ver se o áudio não fica afetado. So I'm sure I'm audible now. You spoke about compassion in relation to empathy and sympathy. Você estava falando da compaixão Little bit of light on what's mercy, because as a e poder falar um bocadinho de misericórdia. Jesus has always said God is mercy. He never said Porque God is compassion. Jesus And also nunca disse que Deus era compaixão, mas sim que Deus era misericordioso. mercy. Should we be having pity? E com relação a pena e misericórdia. Well, mercy, from my understanding, is that Misericórdia, por aquilo que entendo, aquele que tem misericórdia por si, não apenas tem os sentimentos da clareza daquilo que você necessita, mas também vai lhe ensinar aquilo que você tem de fazer. A prática na Brahma Kumaris, essa frase, tenha misericórdia por si mesmo. Deus tem misericórdia pelos seus filhos. E por quê? Porque Ele é a fonte. Ele nos ensina, Ele nos guia, Ele se preocupa por nós, nos protege. Mas, por outro lado, nós temos que ter misericórdia por nós mesmos. E isso é para nós fazermos as coisas certas. Isso está conectado com o autocuidado, de fazer a coisa certa. É como a luz da verdade que eu tenho que seguir. Quando eu tenho misericórdia por mim mesmo. Não é negligenciar qual é a minha responsabilidade, e não é deixar as coisas na mão de Deus, que Ele é o misericordioso. E as coisas não acontecem dessa maneira, porque finalmente no final sou eu que estou a jogar esse jogo. Eu tenho que ser um bom jogador.
porque Ele não vai jogar por mim, mas Ele é misericordioso o suficiente a ensinar-me para que eu seja o melhor jogador, para que eu possa entrar no campo e jogar. Então, ter misericórdia por mim mesmo é ter essa responsabilidade pelo meu autocuidado, por ser verdadeiro, ser honesta, conhecer as minhas fraquezas, conhecer os meus erros e colocar-se sobre a luz dele para ver limpeza e cura. Mas ele ajuda, porque ele é misericordioso. Porque se eu não me expor para ele, se eu não colocar o meu coração para ele, ele não vai poder me ajudar. E o amor de Deus é tão curador e incondicional. Ele pode colocar a humanidade inteira numa única verdade. Mas depende só do como lembramos dele. E essa palavra, havia uma campanha para desmistificar a meditação, porque a meditação está associada a coisas que confundem. Eles pensam que tem que estar sentado com assim, com as pernas cruzadas durante o dia inteiro, com um grande cenário diante de si. E meditação, as pessoas têm as contas pagas e não tem nada para fazer. Mas quando nós falamos em lembrança, esse é conhecimento, estar desperto e ter a responsabilidade de quem sou eu e aprender e receber a ajuda que é preciso. Se vocês tiverem problemas, eu for misericordioso comigo mesmo, para aprender e ter cuidado, não é porque alguém está a gritar e dizer por mim. É muito interessante. Então, essa pena tem a ver mais com o ego. O ego não entende a profundeza da verdade. O ego não entende a alma. O ego não entende o karma. Então, sentimos pena que não conhecemos o que é que está por detrás das coisas. Ainda tenho mais tempo? Sim. Eu vivi no Chile, e havia uma rua chamada Órfãos. Era o nome da rua. E era uma rua só de pedestres, não era para os carros. E o governo colocou muitas mesas, alguns quarteirões, que eram mesas para as pessoas que tinham incapacidades para vender coisas. Então havia uma mesa, cadeira, e eles podiam legalmente vender as pequenas coisas que eles tinham. Pessoas bondosas iam lá para comprar coisas para ajudar essas pessoas, para que eles tivessem uma renda. E eu tinha que cruzar essa estrada, essa rua, para chegar a uma empresa. E todas as manhãs, eu costumava dizer a mim mesma, estavam todas essas pessoas com diferentes faltas de capacidades. E se eu caminhasse com a consciência do corpo de ter pena, no espelho dos meus olhos, eles iam ver-se como corpos incapazes, porque a pena seria eu a pensar como é que as pessoas são assim, por que que isso aconteceu, como isso é injusto. Eu estava a vê-los como vítimas da vida. Mas se eu caminhasse em consciência da alma, eu estaria com compaixão. O que eles iriam ver no espelho dos meus olhos? Se eu olho para alguém com compaixão, eles iam ver-se como almas. E a alma é o todo. Então eles iam ver como um ser poderoso. Então, quando nós sentimos penas, é porque estamos desconectados com a razão daquilo que eu estou a ver. E as coisas acontecem por alguma razão, mas não é o meu negócio passar isso para eles. Eu costumava dizer às minhas almas irmãs, eu sentia compaixão e eu olhava com esperança. Você está a trabalhar, tem essa dignidade. E quando pensa que alguém é uma alma, não há limites para essa alma. Mas quando eu vejo a pessoa como um corpo, é colocado num grande nível de restrição.
é muito diferente, porque o ego só pode sentir But in pena, a spiritual in a higher consciousness or awareness, we feel compassion. So it's not pity, it's full of understanding. ou seja, não tem a ver com pena, é haver pleno entendimento. I'm not someone to question what did you do to. Não é questionar o que é que você fez para ficar nessa situação, esse não é meu negócio. I'm there to shine Eu estou lá light para brilhar and my qualquer luz dos meus pensamentos e dos meus sentimentos em direção a si. Yes, that's a wonderful explanation. And since we are running out of time, I'll take the last question. Então, a última pergunta. Healthcare professionals, we commit some mistakes, and those mistakes can be very unpardonable. Alguém cometeu erros, Someone's life, and we can really have lifelong grievance over that. And it's very difficult to forgive oneself. So, do you want to touch upon, não because you consegui spoke perceber a about pergunta que ele está compassion falando. for the self and mercy for the self. Compaixão pelo eu Our mistakes and how do we have compassion e for perdoar os erros que eu fiz. mistakes which can take someone's life? Yes, yes. I've seen malpractice, but I think that if a doctor makes a mistake Se and médico comete um erro, that was a mistake, ele admite que foi um they erro, might have to face not only professional consequences, ele vai ter que but enfrentar consequences. as consequências profissionais e legais, Responsibility that will make their heart peaceful. e isso, se ele tomar toda a responsabilidade, ele vai ficar pacífico. So the loss is Porque as leis, there's not, I mean, it could be the death or some other thing that can't go back. It's irreversible, that's what I mean. as coisas são reversíveis, é o que eu quero dizer. Refuge. I mean, asking for forgiveness. Eu acho que é pedir por perdão, Responsibility at whatever level is ter a responsabilidade a qualquer nível que seja necessário é o primeiro passo. Mas tornar o seu coração contente. Então tem que tomar refúgio através do amor de Deus. Eu diria de falar com Deus como minha mãe. Os filhos, quando cometem erros, correm para o colo da mãe, não do pai. Então, mesmo um homem maduro, responsável, generoso, profissional, ele pode cometer erros. E ele também, então, é uma criança. Precisa, então, do perdão no colo da mãe. E Deus tem esse amor incondicional. Pois eu posso avançar e ajudar aqueles que, de alguma maneira, tenham causado alguma dor. De alguma maneira. E permitir que Deus cure as suas feridas, as suas mágoas. Porque cometer um erro é também humano. Pode ser uma perda para alguém para sempre, mas eu posso avançar e ter uma realização profunda que permita que ser e ter uma empatia e ser capaz de ajudá-los. Não percebi. Mas eu tenho que saber pedir perdão e também tenho que saber que posso curar. Acho que foi isso que ela disse. Eu peço desculpa se enganei, mas foi difícil entender. Acho que nós todos podemos ter, então, estar no colo da Mãe de Deus, como mãe, assim que ele está a dizer. É da mesma forma como a mãe toma conta dos filhos. Muito obrigado. It's just that this Wi-Fi, it was quite stormy suddenly out of the blue. And it was, so I don't know, the Wi-Fi has been a little bit on and off. And I think we have lost Dr. Mehta because he's in Mount Abu. Some reason he suddenly went off. No, So he's here. Dr. Oh. Mehta is here.
Então, fala, doutor Manoj, se ele está aqui, se não está aqui. Now he is, yeah. Okay. So anyway, so I'll pass it on to Dr. Mehta. Yeah. Over to Vou you. passar ao doutor Mehta. Vou dar os agradecimentos. Mas acho que as internets também estão a falhar para aquelas bandas ainda também. Are you able to hear me? Conseguem escutar-me? Are you able to hear me? Yes, Yes, Dr. Mehta, we can hear Okay. you. We have a lot of affinity for each other. I wanted to ask a very simple question. For example, Queria perguntar uma pergunta simples. great admirer of Gandhian philosophy. And when I heard for the first time shooting of Martin Luther King, Quando escutei Martin Luther King, because he was a Gandhian, as and lágrimas escorreram pelo rosto, story where I heard como a história do Nelson Mandela, feeling and tears would fill his eyes. e a mesma coisa, I think as lágrimas corriam. empathy, sympathy, Então, essa empatia, essa simpatia, essa compaixão, I call it a sanskar. eu chamo isso de sanskars. The soul carries with it. And this is the emotional feelings that when you hear of people being hurt or killed, São sentimentos, porque as pessoas foram magoadas, as a surgeon, mas ao mesmo tempo trabalho como cirurgião, mas eu penso que I was, including my wife's sister, when I was very early years of my practice. But I think it happens when you in institutions that não consigo perceber que a internet está a falhar. so you don't feel isolated. It's not in private practice. So I think that makes a lot of difference in what circumstances you're operating on the patients. I still Qualquer recollect. coisa que faz diferença da forma como opera as pessoas, foi isso que eu entendi. I had my first major surgery given to me as a house surgeon. And this was Na minha primeira cirurgia, and this man was very foi um homem, almost in his 70s. cerca de 70 anos, One nephew who had also had a hunchback and no money, obviously. ele tinha uma corcunda, That não tinha dinheiro, every medicine I had in my drawers, I used to go and give it to him. Used to give him all kinds of proteins. todo medicamento, proteína que eu tinha, dava para ele. And but I operated on this man, and that this I still recollect is my first major operation, doing an abdominoperineal resection and I used to go and see him at least 3 to 4 times in a day. And I think this, whether you call it empathy, sympathy, but it's more like a personal involvement with the patient. So Porque ele fez uma cirurgia a uma pessoa e estava a dizer se isso seria empatia. Você já está a dizer que não é o amor. through the thicks and thins. In Sim. cancer, you operate at the early stage, but when they reach the late stage, nobody wants to see them. Only nowadays, the systems of reference, you send him away to a radiation oncologist or you send him away to a medical oncologist. But most of the time, I followed them up, even if they are being Muitas vezes, ou seja, eu costumava seguir os pacientes, mesmo quando eles eram, tipo, I think direcionados para outros patient is very, departamentos, por exemplo, de oncologia e coisas assim do gênero. I don't know whether you would call them, Então, isso tudo faz parte de um treino. as people would expect that if you are empathetic, you bring your Outras pessoas estão à espera de que haja essa empatia. other way around, I suppose. The more empathy you have, you feel that you are more stronger. E quanto mais empatia houver, mais você vai sentir-se forte. Sometimes You know, you mentioned Martin Luther King. Você falou em Martin Luther King. Você vai fazer uma certa pesquisa. Então, a simpatia, eu não consegui apanhar a frase do Martin Luther King Jr., mas falar qualquer coisa sobre a simpatia. Eu acho que isso é só o seu amor puro, Dr. Mehta, que o permite avançar, como você explicou, estar com os pacientes,
Foi muito bonito. Eu peço desculpa que eu não consegui traduzir tudo que eu não consegui perceber. Example, when I came for the first time, following operating on Ladi Gulzar to Quando Mount eu operei a Abu, Dade Gulzar, that day two people got heart attacks. duas pessoas tiveram um ataque de coração. I often felt that we should, at that point, I was feeling, even before this heart attack, that we should have a hospital here because the beautiful natural surroundings, the mountains, the lake, the trees, and the beautiful atmosphere. Aqui é uma bela atmosfera de lagos e árvores e tudo, mas devia haver um hospital. People got heart attack during my stay for 3 days. Within 3 days, the dream of the global hospital and the mission hospital came to me at that point of time. And I felt that we should create something. So whenever get a challenge, it's a time for you to work up. And I think Ou that's seja, where quando acontece alguma coisa, você tem que então fazer algo. the sentimental part of it, whether you call it empathy or sympathy, but I think this is where you want to work on. I Mas think isso é coisa que você tem que trabalhar, que eu chamo de empatia ou simpatia. I felt that this sympathetic and empathetic approach helped us to set up the hospital in this far off place. E acho que isso é que colocou esse hospital, Today the things are much easier with ou seja, a construção do hospital, creio que ele está a dizer, even transport. In those years, mesmo transport was very difficult. tecnologia, transporte, que eram difíceis. It used to take hours to travel. There were very few airlines, only one flight a day in Ahmedabad. Levava horas, apenas um voo, It's os serviços eram por dia ou por mês. empathy and E, sympathy. portanto, ter essa abordagem Work on it. de empatia e simpatia, e trabalhar com isso. Ultimate. And that's what we are here to learn from Baba. É isso que nós aprendemos com Baba. Sanskar is taking us from the Ravan Sanskar to that of Ram. We are Tirar-nos desse sanskar de Rava e colocar o sanskar de Rama. deity. This Sanskar, I think, we are learning here at the university. Parte final não consigo perceber. And we enjoyed when listening. Então, muito obrigado e foi muito bom escutá-la. Warsi experience was also very great. E as experiências também foram muito... Good. Os 4 dias de silêncio também foi bom. Much, Moira. It was very nice to see the different Foi muito bom ver o ângulo diferente que você trouxe sobre a empatia. E o importante, como o Dr. Mehta disse, temos que ter essa empatia nos sanskars dentro de si mesmo. Se não tiver essa empatia por si mesmo, não pode haver empatia pelos outros. Então temos que ter esse sentimento de compaixão nos nossos sanskars. Quando nós vemos aquilo que está a acontecer, estamos sempre prontos para ser capazes de partilhar o que a outra alma necessita. Então foi muito bom escutá-lo. Todos os ângulos diferentes desse tema tão importante. E todos nós temos que ter, não importa se seja um médico ou não, todos precisamos desse sanskar de compaixão, de amor uns pelos outros, especialmente hoje em dia, tanta turbulência. Então, é pela natureza também. Então, ter empatia por tantos problemas e sofrimentos que estão a ter, e quanto é que nós podemos ajudar. Eu penso que o Dr. Mehta fez tanto no hospital, há cerca de 30 anos, como voluntário no hospital, e o hospital continua a crescer. Quando você vê o hospital, é uma situação diferente daquela altura. Ter seu amor, essa empatia pelos pacientes, nas necessidades dos pacientes. Então, muito obrigado, Moira. Sempre um prazer tê-la conosco.
Regresse. Claudia, can I offer you Tollies? Posso oferecer toles, Cláudia? This is non-vegan, Esse é não vegan. vegan. E esse é vegan. So for both of you. Para vocês os dois. From Argentina. Da Argentina. One day I'll go there to eat. And send my love to everyone in ORC, Manoj. Então, envio amor para todos, Manoj, no Centro de Retiros. No worries. That's Vegan okay. or non-vegan? Yeah, Both. Manoj. Both. É dois, o vegan e o não vegan. Which one? And we'll just pass it on to Sister Anu for Então, antes de passar a Anu para os anúncios, vamos fechar com meditação. Thank you so Então, much. obrigado, muito obrigado. For such a wonderful sharing and Partilhas maravilhosas. can you hear me all? Conseguem me escutar? Sim. Sometimes technology is good as well Às vezes as a tecnologia é boa, difficult. mas às vezes é difícil. Really, the subject of empathy, sympathy, and hearing Então, from esse all of you, Sister tema Claudia, da empatia, Sister Moira, simpatia, foi maravilhoso. Moira, Cláudia, Dr. Meta. loving energy. Então, So essa hopefully bela after energia. 1 week as Então, well, na semana que we'll vem, have our workshop on empathy and sympathy. vamos ter workshop, We'll explore on this, empatia, simpatia, with you. com a Judy Rich e a Tanya Rich, From Calgary and Sister Tanya. as duas do Canadá, So both are as duas sisters, irmãs, as you can see. no dia 20 de abril, So it will be wonderful. dia 20 de abril, às 3 da tarde de Portugal e às 11 da manhã do Brasil. After the 1 hour experiential exercises. So it is on 20th of April, Saturday, same time, 7 a.m. West Coast time, 7:30 p.m. India time. And our next E session no of próxima sessão, series is episode 89, episódio 89, equanimidade, in this some, equilíbrio, and for that we'll have sábado 27 de abril, from às 3 da tarde de Portugal, às 11 da manhã do Brasil. Coordenador da Brahma Kumaris da América Latina, é o Ken. 2 weeks after Saturday, 27th of April, same time. So we'll look forward to have you all then. And yeah, check us out on our websites, vihasa.in E aqui estão os nossos sites, all the videos in all the os vídeos do canal languages, YouTube em vários idiomas, as well as these are the playlists for então all as these. playlists com todos os episódios. Thank you everyone and Obrigado a todos. for photo. E agora sim, momento para a fotografia, como sempre temos a foto. Video, Abram as câmeras, quem quiser sair na fotografia. you know, compassion shining on our face with Sister Moira. So open up your videos if you like to be in the photo. Então abram as câmeras, se quiserem estar na foto. Over to you, Manoj bhai. Thank you so much for all your Muito support. obrigado. Thank you. So let's move on to the meditation. Então vamos para a meditação. Some commentary. Quer abrir seu comentário? Sister Moira, Right? You want a commentary? Yes. Few minutes commentaries. Ah, isso não são horas. Desculpa. Okay, so may we take a deep breath, turn inward, Respire profundamente. space behind our eyes, Nesse espaço que está entre os olhos, aware, torne-se plenamente conscientes shining light. da luz brilhante que eu sou. And I am aware of my human family, Eu estou consciente da minha família world, humana ao redor do mundo. all in need of some form of help. Um mundo que precisa de alguma forma de ajuda. That lighthouse Então me torno esse farol that radiates que irradia love, amor, unconditional love, amor incondicional, that embraces souls wherever they are, e que abraça as almas onde quer que elas estejam, igniting the light of hope, unindo-as nessa luz de esperança, de coragem, of tolerance, de tolerância,
para serem capazes de enfrentar qualquer coisa que eles têm de enfrentar, instrument. como instrumentos. And as I am aware of who I am Então, eu estou consciente de quem eu sou, a quem eu pertenço, in His divine presence, e na sua divina presença, I allow eu permito the light of His love a luz do seu amor, do seu poder, to reach alcançar far and wide longas distâncias world, ao redor do mundo inteiro, all living beings, a todos os seres vivos, healing, cleansing, a curar, a limpar filling, whatever need. e a suprir o que quer que seja necessário. I am an instrument. Eu sou um instrumento I am very peaceful and stable, muito pacífico e estável, affected by situations, by circumstances. e não sou afetado pelas situações e circunstâncias. From my highest awareness, I A am minha consciência mais elevada está protegida da dor e da tristeza. thus I understand Então eu compreendo what others need, o que é que os outros necessitam available e eu estou disponível through my powerful thoughts, com os meus pensamentos poderosos e os meus sentimentos, form of vibrations. que são as vibrações, I'm able to touch e então sou capaz de tocar, allowing the feeling e permitindo que os sentimentos by the Supreme. sejam protegidos pelo Supremo. I'm only a conduit, Eu apenas sou um condutor, an instrument. um instrumento. I carry no burden. I am free Eu estou livre, não carrego nenhum fardo. to do E tudo aquilo que eu tenho de fazer é lembrar-me who I am, quem sou eu, who I belong to. a quem eu pertenço, I'm available e eu estou disponível to anyone, para qualquer um, anytime. a qualquer momento. Om Shanti. Om Shanti. Shanti, thank you so much Om once Shanti, again. muito obrigado mais uma vez. Thank you, Manoj. Obrigado, Manoj. Good luck to everyone there. Obrigado, Cláudia, Dr. Manoj. Obrigado a todos.